A gente já está ao vivo, também pelo YouTube, né? Todo mundo pode acompanhar a gente pelo nosso canal, que é youtube.com/Nova Técnica Editorial. Ou seja, adiantando que todos os eventos, todas as palestras desse Intrac virtual estão lá no canal do YouTube, ok? Então, boa tarde a todos que nos acompanham. Meu nome é Ronaldo Almeida, eu sou o editor da revista A Brava mais Climatização e Refrigeração. Essa é uma das sessões, que é a eficiência energética para energia zero, que faz parte do nosso Intrac virtual, né? Hoje é a terceira sessão que nós realizamos. O Intrac, para quem não conhece, é um evento que já tem mais de 20 anos, é presencial. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos realizá-lo. Estamos, portanto, fazendo esse Intrac virtual. Mas o ano que vem, nós voltamos tudo igual. Ou seja, nós começaremos com o Intrac aqui em São Paulo, em maio, nos dias 26 e 27. Depois nós teremos o Intrac em Curitiba, nos dias 25 e 26 de agosto. Em Goiânia, no dia 19 e 20 de outubro. Em Anápolis, dia 21 de outubro, particularmente direcionado para a indústria farmacêutica. Em Cuiabá, nos dias 26 e 27 de outubro. E Belém, 11 e 12 de agosto. E nós temos também o outro evento, que é o SANAR, que é o Salão Norte e Nordeste de Ar-Condicionado e Refrigeração, que acontecerá, normalmente ele acontece em março, mas o ano que vem acontecerá nos dias 10 e 11 de junho, no Mar Hotel, em Recife, Pernambuco. Bem, eu estou aqui hoje com, em primeiro lugar, o Marcos Santamaria, vou pela ordem de palestra, que é das indústrias TOSE, que vai nos falar sobre produção simultânea de água gelada e água quente. Em seguida, o André Dickert, da Armacel, que falará sobre o isolamento térmico e eficiência energética. Encerrando a sessão de hoje, nós teremos a palestra do professor Alberto Hernandes, da Politécnica da USP, aí está, falando sobre edifícios energia zero no Brasil, conceitos e desafios, ok? Adiantando, a semana que vem nós teremos a última sessão do Intrac virtual, com o tema tratamento do ar e da água e o desempenho energético, certo? Nós teremos uma palestra do André Zagueto, da SIC-Flux, falando sobre tratamento do ar de renovação com recuperação de energia, e a outra palestra do professor Alberto Hernandes e do Charles Domingues, que é da C. Domingues, assessoria, e é também o presidente do Departamento Nacional de Tratamento de Água da Abrava. Okay? Então, semana que vem, dia 23, na mesma hora, mesmo canal. O Intrac virtual, ele é possível de ser realizado graças ao patrocínio das empresas Armacel, Belimo, IME Hydronic, Indústrias TOSE, Mercato Automação e SIC-Flux. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, que todos os participantes poderão participar através de perguntas via o chat, certo? Se for possível, eu passo a pergunta ao final de cada palestra e o palestrante responde. Se não, nós deixamos todas as perguntas para o bate-papo final após as 3 palestras da noite, tá ok? Então, por favor, Marcos Santamaria, o palco é seu. Ok, boa tarde, Ronaldo, boa tarde aos colegas palestrantes e boa tarde aos ouvintes desse Intrac. Então, vou compartilhar aqui a tela e dar início, então, à apresentação.
Cadê esta aqui? Ok, essa mesmo. Então, o começo. Bom, primeiro falar um pouquinho aí das indústrias TOSI. Espera aí, ainda não entrou aqui em tela cheia. Agora entrou. Bom, as indústrias TOSI, ela é uma das indústrias pioneiras aí no mercado de refrigeração e ar-condicionado. Ela nasceu em 1954 com o nome de Coldex, fabricando componentes para refrigeração, fornecia as peças para as primeiras geladeiras Admiral fabricadas no Brasil, para ter uma ideia. Foi uma empresa que foi conquistando o mercado, foi empresa pioneira em fazer equipamentos de tamanhos padronizados, porque na década de 60 até início da década de 70 existiam poucas empresas que faziam todo um projeto turnkey, quer dizer, projetavam, dimensionavam e fabricavam os próprios equipamentos das instalações de ar-condicionado. Foi através da Coldex que fabricou os primeiros equipamentos de tamanhos de 5 TR, 7,5, 10 TRs, que o mercado acabou se dividindo da forma que conhecemos hoje, com a divisão entre projetistas, instaladores e fabricantes de equipamentos. Chegou até o ponto que dá para ver a fábrica aí na imagem, em 1970, da fábrica em Diadema, que foi adquirida pela Trane, que entrou no Brasil com o nome Coldex Trane. Foi a forma com que a Trane entrou no Brasil, tal era a participação da Coldex no mercado nacional. E foi crescendo, daí foi vendida, não pôde mais fabricar equipamentos, entrou para a área de difusão, com a parte da Tropical, difusão de ar. Quando venceu o contrato de exclusividade com a Trane, que não podia mais fabricar equipamentos, lançou a linha de equipamentos Tropical, voltou a conquistar o mercado e voltou a ser adquirida novamente, dessa vez pela Carrier, que para os que conhecem a linha Tropical Bryant antiga, era a fábrica da linha Tropical dos fundadores das indústrias TOSI atualmente, né, do seu José Daniel TOSI. Então, o que a TOSI fabrica? Ela fabrica toda uma linha de difusão, então a parte de difusores, grelhas, caixas de VAV de volume variável, dampers, atenuadores de ruído, isso na divisão tropical, que é a divisão de difusão de ar. Daí a Coldex TOSI, a parte de fabricação de equipamentos, tem toda a parte de expansão indireta, os fancoils pequenos e os fancoils de maior capacidade, os equipamentos de expansão direta, então rooftop, selfies a água, a ar, selfies remotos. Tem uma linha toda de equipamentos de alto fator calor sensível, que é o que o pessoal chama aqui no Brasil de equipamentos de precisão para data centers, tanto a de expansão indireta, os fancoils de precisão, quanto a de expansão direta, os self-containers de precisão. Temos os rooftops de alto fator de calor sensível, precisão, e a split system de alto fator de calor sensível de precisão, para atender toda essa demanda de data centers, seja de salas de alvenaria, seja data centers em containers. Temos a linha também de wall mounted, que nós somos líderes no mercado de fornecimento desse equipamento para eletrocentros, que está ganhando bastante mercado nesse sentido, fabricar subestações em eletrocentros e enviar prontos para mineradoras. Esse equipamento do lado direito, que é o equipamento que a gente chama de in-row ou rack plug, que é para ser posicionado entre servidores dentro de um data center e fazer com que a climatização fique mais próxima da demanda de ar-condicionado. Tem a linha hospitalar, com os fancoletes hospitalares para os quartos, e a linha de excelência, aí, a TEX, que seria para salas de cirurgia e salas farmacêuticas, que são equipamentos completamente customizáveis, dá para fazer o que quiser com esse equipamento, colocar umidificação, aquecimento, roda entálpica, fazer aquilo que se quiser das mais variadas capacidades e atendendo a norma DW143 de estanqueidade. A TOSI tem uma fábrica de serpentinas, tanto para uso próprio para seus equipamentos, como também pode produzir serpentinas de reposição para o mercado de refrigeração e ar-condicionado sob demanda. Mas o intuito dessa conversa
Bom, antes disso, e tem também a divisão Jellyfish, que é a divisão de bombas de calor ali para aquecimento de água, tanto de piscinas, são a linha do lado esquerdo, como também produzimos bombas de calor para aquecimento de água para banho, que é a linha aí do lado direito, com temperaturas aí de 50 até 70 graus. O intuito dessa palestra é falar sobre a produção simultânea de água gelada e água quente através dos Dedicated Heat Recovery Chillers, que são resfriadores de água com recuperação de calor dedicada. A ASHE já tem diversos artigos nesse sentido. Esse daqui é um artigo de 2003 falando da importância de fazer recuperação de calor em hospitais. Esse é um artigo, por exemplo, da ASHE. É sobre esse tema que nós vamos discutir hoje. Então, o que são DHRC, Dedicated Heat Recovery Chillers? São sistemas de transferência de calor, são chamados de Dedicated Heat Recovery Chillers, porque seu objetivo é transferir toda a sua capacidade de calor, todo o calor rejeitado pelo sistema de ar-condicionado, e reaproveitar esse calor. E o controle desses equipamentos é feito pelo lado do calor, pelo lado da temperatura de água quente, diferentemente dos chillers com recuperação parcial de calor, que o controle é feito pela demanda da água gelada. Esses equipamentos não, eles são controlados pela demanda de água quente. E aonde nós podemos aproveitar água quente, instalações? Nós podemos ter necessidade de água quente para pré-aquecimento, para aquecimento, reaquecimento para controle de umidade, uso doméstico, água quente para banho, aquecimento de piscinas e aquecimento de águas para alguns processos industriais que precisam de água quente. Pode ser até o pré-aquecimento de uma água para uma caldeira, para já diminuir o consumo da caldeira, mandando uma água já pré-aquecida. A Standard 90.1 da ASHE é o Guidelines para Eficiência Energética. Ele é o baseline para a certificação LEED de eficiência energética, que também recomenda que sempre que exista demanda de água quente, como é o caso de hotéis, hospitais, alguns processos industriais, que se use recuperação de calor. Então, o uso simultâneo da refrigeração e reaquecimento, todo equipamento de refrigeração transfere calor de um ambiente de menor temperatura ou entalpia para um ambiente externo de maior temperatura e entalpia. Então, é necessário a gente fazer uma análise da necessidade de refrigeração e aquecimento para poder dimensionar esses equipamentos e ver a viabilidade de se fazer a produção simultânea de água gelada e água quente. O que eu sempre digo é o seguinte: ar-condicionado, ele remove o calor de um ambiente interno, que a gente quer manter numa temperatura mais baixa para conforto, e ele joga esse calor para o ambiente externo. Sendo o calor uma forma de energia, no fundo, o ar-condicionado está tirando energia do ambiente interno e jogando energia para o ambiente externo, ou seja, friamente pensando, o ar-condicionado é um grande jogador de energia fora. Então, não basta se procurar uma maior eficiência nos equipamentos de ar-condicionado. É muito importante a gente buscar formas de reaproveitar essa energia que normalmente está sendo jogada fora. E a forma de fazer isso é através da recuperação de calor em equipamentos de ar-condicionado. Quando a gente fala aí em hotéis, em hospitais, aqui no Brasil, que a nossa demanda é muito mais de refrigeração, de ar-condicionado, do que de aquecimento, nós temos uma demanda de água quente para banhos, considerando, por exemplo, só água quente para banho, que gira em torno de 10% a 20% da demanda de água gelada. Então, se comporta ao longo de um ano como as curvas apresentadas nestes slides, onde em azul eu tenho a minha curva de demanda de água gelada dentro de um hospital, caindo a demanda nos meses de inverno, ali junho, julho, agosto, e subindo para os meses de verão ali de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, enquanto que a minha demanda de água quente se comporta da forma inversa. Eu tenho menor demanda no verão e maior demanda no inverno. E, como dá para ver aí nessa figura, nós estamos falando de 50 TRs mais ou menos de demanda de água quente para uma demanda de água gelada variando ali de 280 até uns 380 TRs, mais ou menos, de demanda de água gelada, dá mais ou menos uns 15%.
E a forma com que nós estamos propondo para recuperar o calor do sistema de ar-condicionado é diferente dos sistemas tradicionais apresentados no mercado de chillers com recuperação de calor. Nós vamos dimensionar equipamentos apenas para essa simultaneidade de demanda entre água quente e água gelada e instalar eles junto com os equipamentos tradicionais, como nós vamos ver agora nessa figura. Então, eu não sei se está cobrindo a tela do meu lado direito, a nossa imagem cobre a tela, Ronaldo. Mas vamos ver, aqui do meu lado direito eu tenho em azul aqui a minha demanda de água gelada e em vermelho o meu reservatório de água quente. Não sei se na minha tela eu não consigo ver, mas acredito que na tela de vocês estejam vendo. Não, tá tudo ok, tá vendo sim, pode ficar tranquilo. Tá ok. Tá bom? Então, a forma com que nós vamos instalar o equipamento seria essa linha pontilhada, que eu já desmembrei ele nos seus principais componentes. Então, eu tenho na minha parte superior um trocador a placas, no meio eu tenho um compressor, na minha parte inferior ali eu estou com um outro trocador a placas. Como é que eu vou instalar esse equipamento? Eu vou fazer uma picagem na minha linha de retorno de água gelada. Então, se eu tenho um sistema convencional operando com água gelada de 7 para 12, então a sigla AAG de alimentação de água gelada, RAG de retorno de água gelada. Eu faço uma picagem, considerando que a minha demanda de água quente seja em torno de 20% da minha demanda de água gelada, eu desvio 20% dessa vazão de água, vou passar pelo esse equipamento, os outros 80% estão seguindo pela minha CAG, e toda vez que o meu equipamento estiver funcionando, produzindo água quente, eu vou reduzir essa temperatura de 12 para 7 e vou devolver na minha linha de retorno. Então, quando eu vou misturar uma água que está 12 com uma água que está 7, com 80% de 12 e 20% de 7, a minha água vai retornar para a minha CAG principal por volta de 11 graus. Então, independente da minha necessidade ou não de produzir água quente, eu sempre vou ter a minha central de água gelada produzindo água gelada para atender a minha demanda. Agora, toda vez que houver a necessidade de produção de água quente, eu vou estar mandando água gelada no retorno da minha CAG, e isso vai diminuir a demanda de água gelada para a minha central de água gelada, que vai reduzir sua capacidade proporcionalmente àquilo que eu estiver produzindo de água gelada por intermédio do meu equipamento. Da mesma forma, na parte inferior, eu vou ter o meu reservatório de água quente aí do lado direito, que por conta de questões ali de saúde, de legionela, eu vou estar querendo manter ele em torno de uns 60 graus. Para eu manter ele em torno de 60 graus, a água vai entrar no meu equipamento a 60 graus, eu vou ter que mandar essa água a uns 65 graus para retornar para o meu reservatório. Então, vai passar pelo trocador do equipamento e vai ser aquecida a 65 graus. Se eu estiver fazendo um sistema de retrofit onde já exista um sistema de aquecimento a gás, eu posso manter esse sistema como uma forma de backup para quando eu tiver que fazer manutenção no meu equipamento. Então, eu mantenho esse sistema, mas ele vai ficar parado, porque eu vou estar produzindo toda a minha demanda de água quente pelo meu sistema de chiller com recuperação de total de calor ou bomba de calor com evaporador a água. E aqui nós podemos ver aí como que isso se comporta em termos de eficiência para algumas condições de temperatura de água quente. Então, se eu estiver produzindo água gelada a 7 graus e quiser produzir água quente a 40 graus, esse meu equipamento vai ter uma eficiência, um COP na refrigeração de 3,73, um COP de aquecimento de 4,73, ou seja, na forma combinada, simultânea, eu estou tendo uma troca térmica de 8,46. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada quilowatt de energia elétrica que eu estou colocando no sistema, eu estou produzindo 8,46 quilowatts de troca térmica, ou seja, 3,73 quilowatts de refrigeração e, simultaneamente, 4,73 quilowatts de aquecimento. Agora, se eu tiver que produzir água quente para o meu reservatório de banho,
o diferencial de pressões no meu compressor vai aumentar e, consequentemente, a capacidade e a eficiência do meu sistema vai diminuir. Mas, ainda assim, eu vou estar trabalhando desta forma. Produzindo água gelada a 7 graus e produzindo água quente a 65, eu consigo ter um COP de refrigeração de 1,67 e um COP de aquecimento de 2,67. Então, novamente, para cada quilowatt de energia elétrica colocada, eu produzo 4 e pouco quilowatts aí de troca térmica, 1,67 na refrigeração e 2,67 no aquecimento. Repare nesse slide que eu estou mencionando na parte inferior, que eu estou produzindo 30,14 GPM de água quente, que equivale a ser uma vazão de 6,85 metros cúbicos hora, que eu estou elevando de 60 para 65 graus. Por que eu inseri isso nesse slide? Porque no próximo slide eu vou mostrar que este mesmo equipamento eu poderia eventualmente estar instalando num sistema de água de condensação. Então, se eu tiver uma planta de altíssima eficiência, com centrífugas com água de condensação, eu poderia, em vez de produzir água gelada, eu colocar essa bomba de calor com evaporador a água interligada no meu sistema de água de condensação, ou seja, eu estaria absorvendo o calor da minha água de condensação. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou ter um copre de refrigeração de 2,63, mas esse copre não vai ter muita utilidade para mim, porque ela vai seguir para a torre de arrefecimento, que já iria rejeitar esse calor para fora de qualquer maneira. Mas, por outro lado, o meu copre de aquecimento ele aumentou agora para 3,63, com o mesmo equipamento. Eu não sei se vocês conseguem notar que na parte superior da tela está aparecendo Mechanical Modules, o modelo do equipamento. É o mesmo equipamento que eu gerei o datasheet de performance do slide anterior. Só que nesse caso, como eu estou entrando no meu evaporador com uma água mais quente e numa vazão de água maior, eu estou conseguindo produzir, na temperatura de 65 graus, uma vazão de 42,59 GPM, que equivalem, então, a 9,67 metros cúbicos hora. Ou seja, neste tipo de instalação, eu precisaria de 2/3 do número de equipamentos que eu precisaria se eu estiver instalando eles para produzir água gelada. Então, passa a ser uma decisão de projeto, saber se eu vou instalar o meu equipamento para produzir simultaneamente água gelada e água quente, ou se eu vou instalar esse equipamento como uma bomba de calor, utilizando a água quente para eu transferir o calor e produzindo, então, água quente desta forma. Agora vamos falar um pouquinho de custos das formas de energia. Então, se eu falo em energia elétrica, a energia elétrica em quilowatt vendida em quilowatt-hora. Falando em termos médios de tarifas, nós estamos falando num quilowatt-hora em torno de 60 centavos. O gás natural ele é vendido em metro cúbico, e o metro cúbico está custando por volta de R$ 5,12 o metro cúbico, e o GLP, que é de bujão, ele é vendido em quilo, e o quilo do gás de bujão está na faixa de R$ 5,40 o quilo. Só que 1 kW de energia elétrica produz 860 kcal de energia, ao passo que 1 metro cúbico de gás natural é capaz de produzir 9.400 kcal de energia, e 1 quilo de GLP é capaz de produzir 11.500 kcal de energia. Então, se eu transformar o custo do gás natural e do GLP para custo de quilowatt-hora, é como se o custo do gás natural fosse de 46, 47 centavos e o custo do quilowatt-hora do GLP ficasse na faixa de 40 centavos. Isso dá para chegar à seguinte conclusão: se eu for pensar num chuveiro elétrico, que a eficiência é de 1 para 1, para cada quilowatt de energia que eu coloco, eu tiro 1 quilowatt térmico de aquecimento, é muito mais interessante eu fazer o aquecimento usando seja gás natural, seja GLP.
Mas quando a gente fala de chiller com recuperação de calor ou bomba com recuperação de calor, nós estamos falando de um COP de 3,63, por exemplo, no aquecimento, que é o COP do último slide, onde eu estaria ligando essa bomba de calor na minha água de condensação. Isso quer dizer o seguinte, que para o meu quilowatt-hora, que estaria custando 60 centavos, o meu quilowatt térmico estaria custando 16 centavos, por conta desse COP de 363. Eu vou estar dividindo 0,60 por 363, o meu quilowatt térmico ficou mais barato. Ao passo que o meu quilowatt de gás natural de GLP, eu vou ter que dividir pela eficiência de um aquecedor a gás de passagem, que é da ordem de 84%. Então, seria um COP de 0,84. Ou seja, o meu custo térmico do aquecimento a gás passou a ser de 55 centavos e o meu custo térmico do meu quilowatt térmico do GLP passou a ser 48 centavos. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando eu migro o sistema de aquecimento de um empreendimento de aquecimento a gás para um aquecimento com bomba de calor ou chiller com recuperação de calor, com COP, por exemplo, de aquecimento aí na faixa de 3,63, o meu adicional na minha conta de energia elétrica vai ser coisa de 1/3 do que eu estava gastando com o gás. Seria 30% do que eu gastava com gás natural ou 34% do que eu gastava com GLP. Então, a partir disso, a gente consegue fazer cálculos de retorno sobre o investimento. Então, imagina um empreendimento que está gastando com gás R$10.000 e é gás natural. Se ele passar para um sistema com bomba de calor com essa eficiência, ele vai passar a ter um custo zero com gás e um acréscimo de R$3.000 na conta de energia elétrica. Então, ele vai estar economizando R$7.000. Daí, basta ver quantos equipamentos eu tenho que pôr, por que custo, para calcular quanto vai se pagar a instalação desses equipamentos e depois de que isso for pago, ele vai estar lucrando R$7.000 por mês, porque vai ser a diferença entre o quanto ele gastava de gás, que passou a gastar nada, para o quanto aumentou a conta de luz dele por conta do sistema ter passado de gás para energia elétrica através de bombas de calor. E o que nós podemos oferecer por mercado? Então, aqui esse slide é de uma bomba de calor com evaporação à água, um sistema bem simples, que pode tanto produzir simultaneamente água gelada como água quente, como pode captar uma água de condensação para produzir água quente, da forma com que eu apresentei os dados de performance nos slides anteriores. Então, esse equipamento ele tem modelos desde 5 a 30 TRs, fabricados pela Multistack, que é a parceria das indústrias TOSE com essa empresa americana já há mais de 10 anos. Eu tanto posso ter modelos trabalhando com R410 como com um R134. A vantagem de se trabalhar com R134 é que eu consigo tirar água em temperaturas maiores, posso até chegar até a 80 graus, a parte que com o 410, por ser um gás de alta pressão, na condensação, o máximo que eu poderia estar produzindo de água, de temperatura de água, é 60 graus. Então, a gente prefere estar trabalhando com 134 e com pressões mais baixas no sistema. Então, ele vai eliminar ou reduzir a necessidade de caldeiras, reduzir emissões de carbono, ele pode ser instalado em subsolo, em qualquer lugar, porque eu não tenho preocupação de ventilação do equipamento, como eu teria preocupação com um aquecedor a gás, que eu tenho que ter uma tomada de ar e tenho que ter uma chaminé para expurgar os gases de exaustão. Esse tipo de equipamento não. Eu pode ser, inclusive, empilhado, como se fosse um beliche, para reduzir a área ocupada, footprint do local. E temos também esse tipo de equipamento, que é o chiller com recuperação de calor, o DHRC propriamente dito. Esse equipamento ele é um chiller modular com compressores scroll, tem então um trocador a placa no evaporador e no condensador, exatamente como eu tinha mostrado no slide do fluxograma de água gelada e água quente. Ele pode ser fabricado com módulos desde 10 até 165 TRs, e eu posso acoplar até 8 módulos. Então, eu posso produzir equipamentos desde 10 até 1.320 TRs de capacidade. Quer dizer, eu posso abranger qualquer capacidade. Mas as indústrias aditosas entendem que, para o mercado nacional, para o mercado brasileiro,
esse tipo de equipamento, na 90% dos casos, nós poderíamos trabalhar com esse tipo de equipamento, e por conta disso nós já estamos fazendo estudos para produzir pelo menos 2 modelos desse equipamento aqui no Brasil, para poder ter um prazo de entrega mais curto e um custo mais competitivo. A Multistack também produz esse outro modelo de equipamento, que é um equipamento que pode produzir tanto água quente como água gelada e em qualquer proporção. 5 minutos, tá? Ok. Como a gente pode ver, ele tem 2 prumadas ali, uma entrada e saída, um barrilete de entrada e saída de um lado, outro barrilete de entrada e saída do outro. Como é que esse equipamento funciona? Esse equipamento eu vou ter 2 trocadores à placa e uma serpentina, além de compressor, válvula de expansão, tudo aquilo que tem num circuito frigorífico. Se eu tiver demanda somente de água gelada, eu estou produzindo água gelada daí no meu evaporador, que é o trocador a placas do lado direito, e rejeitando calor pela minha serpentina, que fica aí na parte superior. Se eu tiver demanda somente de água quente, eu estou absorvendo calor pela minha serpentina, que agora ela deixou de ser condensadora, como no slide anterior, e passou a ser evaporadora, e rejeitando o calor para produzir água quente no meu trocador a placas aí do lado esquerdo. Ou seja, como no ciclo reverso de um aparelho de ar-condicionado, seja de janela, seja split, que pode ter o quente e frio, que reverte as serpentinas evaporadora e condensadora, aqui eu faço a mesma coisa. Essa minha serpentina externa, ela é reversível, ela tanto pode funcionar como condensadora para ele funcionar como chiller, como evaporadora para ele funcionar como bomba de calor. Mas eu também posso precisar simultaneamente de água gelada e água quente. Nesse caso, eu interligo os meus 2 trocadores à placa e o calor absorvido da água gelada vai ser rejeitado para a produção de água quente. Como esse equipamento ele possui sempre módulos com 2 circuitos, e eu tenho módulos de 20, 30 e 60 TRs, eu posso acoplar até 16 módulos, eu consigo produzir a qualquer quantidade de água gelada e água quente que eu precise em qualquer circunstância. Então, aqui nós temos aí a bibliografia daquele artigo da ASHE, e eu agradeço aí, então, a presença de todos. Aqui tem meus dados para contato e fico aguardando, então, as perguntas para o final das próximas palestras. Nós estamos debatendo sobre a viabilidade do uso simultâneo da água gelada e água quente, do reaproveitamento de calor. Obrigado, Santa Maria. Tem uma pergunta que eu gostaria que você já respondesse agora, tá? Vem lá do projetista Francisco Pimenta, diretor da regional da Abrava em Minas Gerais e vice-presidente do DNPC da Abrava. Ele pergunta: Marcos, retornar água a 11 graus no chiller não diminuiria sua eficiência? Como se fosse um efeito da síndrome de baixo ΔT. Na verdade, é o que já acontece se você tiver um sistema primário e secundário. Isso já acontece quando existe a redução da carga. Tá? A temperatura de retorno do chiller só não diminui com a redução da carga se for um sistema de primário variável, onde você está reduzindo a vazão de água já no próprio chiller. Em qualquer outro sistema, sempre, seja pelo bypass entre primário e secundário, você já teria, sempre que houver a redução de carga do empreendimento, você vai ter a redução de temperatura da água de retorno para o chiller. Então, que para o chiller é sempre bom trabalhar com o ΔT de projeto, sim, mas é algo que já está previsto dentro de um funcionamento normal num sistema de ar-condicionado. Ok, obrigado, então, Santa Maria.